Hoje eu quero compartilhar com vocês lições que eu tirei de uma história muito conhecida que está lá em João 2, 13 a 25. Para ter um contexto do que eu estou falando, é o seguinte: na época da Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém para oferecer os sacrifícios, do cordeiro, da pombinha, enfim, para obedecer aquelas leis da época que ainda estavam em vigor. E Jesus, quando chegou lá, ele viu muitas pessoas vendendo, sacerdotes estavam ali negociando também, vendendo, comprando, enfim, estavam tudo ali no pátio do templo. E Jesus ficou indignado com aquilo. E pela primeira vez, a gente vê Jesus intencionalmente montando um chicote. Ele prepara um chicote. E ele vai lá dentro, lá onde estão os mercadores, ele derruba as mesas e ele pega e ele fala: escuta, vocês estão fazendo da casa de meu pai, que é uma casa de oração para todos os povos, ou é uma casa que deveria ser de oração para todos os povos, e vocês estão fazendo aí uma casa de mercadores, e expulsa todo mundo dali. Enfim, ele faz uma limpa naquele templo. Então eles perguntam assim: que sinal você nos dá para provar que você tem autoridade para fazer o que você está fazendo? Jesus responde assim: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Agora, aí eles ficaram indignados, porque eles disseram: esse templo levou 46 anos para fazer. E agora você está dizendo que em 3 dias você consegue reconstruir esse templo? Só que a Bíblia explica que Jesus estava falando dele mesmo, do corpo dele, que seria destruído, ou melhor, que seria morto, e em 3 dias ele seria ressuscitado. Mas enfim, o que eu aprendi com essa história para eu aplicar na minha vida? E que quem sabe você aplique na sua vida também. Então eu aprendi que templo não é apenas um lugar físico, e isso está óbvio, Na própria história está dizendo que o templo não é físico, o templo sou eu, é você. E o que eu sou? O que é parte de mim? As minhas emoções, a minha mente, a minha história, a minha identidade. E eu aprendi que quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, ele não entra para ficar negociando comportamentos, para ficar dialogando com as nossas imperfeições, mas ele entra para curar as nossas feridas, as feridas que distorceram o meu eu, quem eu sou, ou quem eu acredito que eu sou. E eu aprendi que quando Jesus entra, ele confronta aquilo que foi destruído a partir da dor, ou aquilo que foi construído a partir da dor, dos traumas, da rejeição, das mentiras que eu aceitei como verdade sobre mim, sobre Deus, sobre o meu próximo, enfim, sobre o mundo, sobre tudo. As percepções que eu adquiri ao longo da minha vida e que muitas delas foram distorcidas. Aprendi que muitas das desordens emocionais não surgem do nada, mas elas ocupam espaço quando as feridas não tratadas viram padrões internos. Aprendi também que tentar merecer o amor de Deus revela uma identidade ferida, que aprendeu a se relacionar com Deus por desempenho, mas não por afiliação. E isso, a cada dia, eu tenho que dizer para mim mesma: Deus me ama pelo que eu sou e não pelo que eu faço. Não se eu fico 1 hora de joelhos ou se eu fico 3 horas estudando. O que eu estudo da Bíblia ou o que eu oro não é para Deus me amar, mas é para eu conhecer o Deus que me ama. Eu aprendi que Jesus, ele conhece profundamente o que existe dentro do meu templo e dentro do teu templo, inclusive as dores que eu e você escondemos dentro do nosso templo para poder sobreviver. Aprendi que a verdade, quando revelada, ela pode doer, e dói, mas ela não vem para nos destruir. Ela vem para me alinhar com quem realmente eu sou.
Aprendi que a cura emocional, ela começa quando eu reconheço o que permiti entrar no meu templo, e como isso afetou a minha identidade. Eu aprendi também que Jesus não apenas remove o pecado, mas ele também restaura a imagem quebrada que eu tinha de mim mesma e de Deus. E por fim, eu aprendi que a purificação é um processo contínuo de cura. Todos os dias, Jesus limpa memórias, ressignifica experiências, cura minhas dores e reconstrói minha identidade a partir do amor que Ele tem por mim. Jesus não apenas entra no templo da alma para limpar, mas Ele entra para curar, para redefinir a nossa história e para habitar em nós, para que a gente sinta a paz que excede todo o entendimento e que só Ele pode dar. Meu desejo é que você possa refletir no teu templo. Se Jesus entrar no teu templo, ou se Ele já está no teu templo, o que Ele removeria? O que você aprenderia? O que Ele colocaria em você? Que Deus te abençoe nessa reflexão, que para mim foi muito importante. E que você sinta a paz de Deus que excede todo entendimento.